tarde a todos. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, agradecemos a presença, a participação de vocês. E em nome da instituição, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Na nossa reunião do mês anterior, nós falamos sobre o signo de Áries, reforçando o trabalho que essa hierarquia nos ensina, que é a efetuação do si mesmo, a fabricação do si mesmo. Então, a hierarquia de Áries nos ensina a produzir a individualidade ou a construir um processo que é o processo de individuação. Individuação de quê? Da centelha divina que nós temos no centro, no núcleo da nossa individualidade, ou seja, uma partícula de Deus em nós. Isso coube a hierarquia de Áries. Mas vamos recordar, vamos fazer um passeio novamente sobre o início do zodíaco. Lembrando que Áries é a primeira hierarquia. Na sequência, Touro, Gêmeos e Câncer. Fogo, terra, ar, água. Marte, Vênus, Mercúrio, Lua. A hierarquia de Áries, então, eu devo aprender a me autorrealizar. Em Touro, eu devo estabilizar a minha evolução. Em Gêmeos, eu tenho que pôr as minhas energias para fluir. E em Câncer, eu desenvolvo a alma que me permite sentir tudo aquilo que eu aprendo. Então, esses 4 primeiros signos, que completam os 4 elementos, representam o início da nossa jornada zodiacal. Gêmeos, que vem depois de Touro, ele representa o movimento respiratório. Entrada, saída, fluxo, refluxo. Esse movimento respiratório, em termos cósmicos, ele é perpétuo. O universo também respira. Um sistema solar, um planeta, também respiram. Dilatação e contração. Peristaltismo. Tudo que gera um movimento ritmado tem ligação com a hierarquia de Gêmeos. Câncer representa também a imaginação e a memória, tão importantes para nós. A pessoa que tem a imaginação e uma memória potente, ela tem um ganho encarnatório enorme, porque tudo que ela vive, ela retém profundamente, cria raízes na sua alma. Quando aquilo que nós aprendemos não cria raízes, nós aprendemos em Gêmeos, mas as raízes se aprofundam em Câncer. Quando o ensinamento, o conhecimento não cria raízes, ele é efêmero, ele é descartável. Então essa imaginação e a memória são fertilizadas pelas sensações. Quanto mais intensa é a minha sensação, com mais colorido, com mais profundidade, essa raiz penetra na alma. E Touro. Touro, a segunda hierarquia do zodíaco que nós trataremos hoje. Do elemento terra. É o nosso assunto. A tarefa de Touro é a corporificação do ideal de beleza. Toda sociedade saudável, todo ser humano saudável, ele deve ser uma expressão da beleza. A beleza tem que acontecer nele explicitamente. O símbolo de Touro é maravilhoso. Nós podemos imaginar que o semicírculo superior é a Lua,
E aqui, esse círculo representa algo que contém, que fecha. É um jardim fechado, tal como a palavra Galileia. O jardim fechado representa a encarnação. O percurso que você vai fazer do berço ao túmulo é um jardim fechado. Ele já está circuitado, ele já está desenhado. Aquilo que nós chamamos de destino. Então você tem um início e um fim na sua jornada. Mas a importância da Lua nessa jornada é fundamental, porque ela é a antena que captura a essência de tudo aquilo que você aprende. Claro, duas. Touro, como corporificador de um ideal, ele pode gerar um efeito contrário de mineralização das ideias? Nós vamos abordar isso durante a nossa exposição, né? Que o grande risco de Touro é a cristalização. Como ele tende a um circuito fechado, ele pode morrer em si mesmo. Ele pode morrer de inanição. Nós vamos chegar lá. Mas é importante visualizarmos esse círculo e esse semicírculo, ou lua, né? Na composição do símbolo do signo de Touro. E ele é um signo do elemento terra, portanto está intimamente ligado à saúde do nosso planeta. Nós devemos entender planeta como o corpo celeste que nós moramos, como o corpo que habitamos, que também é um planeta. E Touro, então, é essa obra de arte que acontece planetariamente. É a vida do planeta, em todas as suas manifestações. E, ao mesmo tempo, é a alma do mundo. Alma e corpo, como prega a filosofia Rosa Cruz, têm íntima ligação. O seu corpo é uma expressão também da sua alma. E Touro é um espetáculo, é uma exuberância. É a maravilhosa obra escultural de Touro que obedece às regras da sublime harmonia, muito estudada pelos gregos. Os gregos que privilegiavam a sabedoria, para eles a música, a arte, principalmente o ideal de beleza, era enaltecido. Touro evidencia, através dessa beleza, o quê? A maestria artística do excelso arquiteto do universo. Tudo no universo é belo. Tudo na Terra, no sistema solar, é lindo, é harmonioso, é ritmado, é melodioso. Touro representa o poder vibracional da força-verbo, esse verbo que desde o princípio criou o mundo. E essa força-verbo é que geometriza a matéria, dando essa multiplicidade de formas que nós conhecemos. Não existe um corpo humano, um rosto humano que seja idêntico ao outro. É muito impressionante isso. E quando nós falamos de Touro, temos que falar de força. Força, em filosofia Rosa Cruz, é sinônimo de espírito, tanto quanto espaço. Espaço e força são sinônimos de espírito. Dentro de todo espaço existem forças ocultas, que são forças espirituais. É fácil de entender. Todo mundo já estudou e sabe que aqui, invisivelmente, existe um campo gravitacional. Você não está vendo esse campo gravitacional. Mas se você soltar qualquer objeto feito de matéria, ele cairá. Ele irá em direção ao centro da Terra. Então, essas forças invisíveis
elétricas, magnéticas, gravitacionais, atômicas. São as forças ligadas ao signo de Touro, porque elas são fundamentais para compor matéria. A matéria, ela se agrega a partir dessas forças. Por isso que Touro, se você tem planetas em Touro, é o lugar onde você sente muito prazer, porque é onde o contato com a matéria tem uma certa, vamos dizer, sensualidade, um certo erotismo. Touro concentra as forças conservadoras. Aqui entra uma coisa importante na filosofia Rosa Cruz. A Lua fica exaltada em Touro. E a Lua é a sede das operações espirituais de Jeová, ou Espírito Santo. E Jeová é um espírito antigo, no sentido de que ele praticamente ele é o dono do Velho Testamento. Ele preside o Velho Testamento do início ao fim. E nós podemos, quem estuda o Velho Testamento vai observar que ele valoriza muito a questão racial, né? Ele protege um determinado povo, castiga outro. Isso é um fenômeno lunar, é um fenômeno geovístico, que sempre procura conservar a forma, né? Fazer a mínima mudança possível. Guardem isso. Touro tenta sempre fazer a mínima mudança possível, porque ele quer conservar aquilo que já existe. Ele visa preservar ao máximo a vida na Terra. E isso, como lembrou o tio Jacques, pode se transformar em cristalização, em endurecimento, ou conservadorismo. Mas a estabilidade do corpo, o funcionamento, vocês conseguem ter uma ideia de quantas forças estão operando no nosso corpo nesse exato momento? Para que você possa respirar, para que haja circulação do sangue, para que você pense, para que você possa sentir. Tem uma complexidade de operações simultâneas que é inacreditável. Tudo invisível. Mesmo que você saiba de cor a anatomia do seu corpo, você não consegue explicar porque essa anatomia funciona tão bem. Porque essas forças que operam sobre a matéria do corpo, para nós, no momento, né, que ainda não somos clarividentes, são invisíveis. No futuro, nós veremos essas forças também. Quem assistiu à série Matrix sabe que o Neo, quando ele passa por uma iniciação, ele passa a ver essas forças agindo na Matrix. Touro proporciona consistência e robustez para a sustentação do corpo durante a vida. Então, é um signo muito ligado à saúde, no sentido de resistência. Quem tem Vênus em Touro, Sol em Touro, Lua em Touro ou ascendente Touro, tende a ter uma saúde robusta. Touro é o vigor alicerçador, é o alicerce da raiz que firmemente ancora o corpo da árvore. Então é esse poder da raiz, que também é invisível, mas que garante que a árvore sobreviva a vendavais, a tormentas. E Touro tem essa capacidade. Passa um vendaval, todo mundo desaparece e continua o touro pastando lá. Né? Você chega para ele, você não viu o vendaval? Não, estava aqui comendo, está uma delícia, nem percebi. Então, Touro é o domínio das linhas de força, remodelando as formas em mutação lenta. Touro é lento, porém perpétua. Sempre.
devagar e sempre. Olha aqui o Matrix. Cena do Matrix 3. Final do Matrix 3. Quando o Neo vai direto à fonte, aonde emanam essas forças. E o final é lindo, porque ele é crucificado nessas forças. Ele se entrega em sacrifício para salvar Zion, ou Sião, né? E se falamos de touro, temos que falar do poder da beleza. A beleza que causa fascinação. Paralisa o olhar. Diante de uma coisa muito bela, a gente se espanta, a gente fica perplexo. O que diz Platão? Lembremos, senhoras e senhores, quem se diz cristão tem que conhecer Platão, porque Platão é um João Batista do cristianismo. Tudo que ele fala, a respeito principalmente das ideias, dos arquétipos, é uma preparação para entender o cristianismo, para entender a metafísica do cristianismo. O cristianismo é metafísico. Por isso que Cristo foi preparar um outro mundo para nós, né? Meu reino não é deste mundo. Eu estou indo para a casa do meu Pai. E lá há muitas moradas. Isso é extremamente platônico. O que diz Platão a respeito do signo de touro? Da beleza. Entre todas as substâncias perfeitas, coube à beleza o privilégio, entre todas as substâncias que já são perfeitas, coube o privilégio de ser a mais evidente e a mais amável. Não tem como não amar a beleza. E ela é evidente, ela fascina a todos. Chega a doer o olho, às vezes, de tão belo. E a mulher sabe disso e usa isso contra os homens. Na beleza e no amor que ela suscita, beleza, amor que ela naturalmente suscita. Há algo na beleza que comunica o teu olho diretamente com o coração. O coração esquenta diante de algo belo. O homem encontra o ponto de partida, olha o Platão. Para quê? Para recordar alguma coisa que ele já sabe. Recordar o quê? Né? Recordar o que ele é, de onde ele veio. Ou para contemplar a perfeição. A perfeição original. Lembra, Platão diz que existe um mundo original onde tudo é perfeito. Aqui é só cópia. Geralmente cópia mal feita. Inclusive, a arte para Platão é uma cópia mal feita. Plotino é um discípulo de Platão, né? Ele é chamado neoplatônico. Ele segue a mesma linha, ele é um idealista e extremamente místico. É muito lindo o que ele fala sobre a beleza. O bem que existe no seio da unidade de Deus confere beleza a todas as coisas sem exceção. Então, há beleza em tudo. Eu posso não saber reconhecer essa beleza, mas há beleza em tudo porque tudo provém de Deus. Há beleza até na doença. Então, ele já liga o Plotino, o bem com a beleza. E seguindo, o belo, na sua pureza, olha o Platão, olha como ele é platônico, né?
na sua originalidade, é o próprio bem. O belo é o próprio bem. E a beleza das coisas provém desse belo. Dele provém. E provém do bem também. Então, para Plotino, o belo e o bem não se divorciam. Formam uma unidade em Deus. Kant, outro grande pensador que tentou entender o ser humano, ficou alucinado tentando entender como nós funcionamos. Tarefa impossível, né? Entender como a gente funciona é impossível. A beleza porta em si a propriedade universal, está em tudo, de agradar os sentidos. Não tem como você ficar indiferente à beleza. Ela instantaneamente toca os seus sentidos. E Hegel? Nós estamos seguindo uma linha, né? Idealista e romântica. O belo é a aparição sensível, perceptível da verdade. Olha que associação interessante. Através do belo, eu posso reconhecer o que é verdadeiro. O que diz a filosofia Rosa Cruz sobre a matéria, a materialidade? A matéria é o polo negativo do absoluto. O absoluto é aquele ser que se subdivide dentro de um espaço cósmico para gerar um sistema solar. E a matéria é o polo negativo. O que significa polo negativo? É o polo onde vai ser fabricada a forma para que o espírito possa morar nela. Negativo significa receptivo, maleável, conformável, feminino. Seguindo a filosofia Rosa Cruz, na matéria o espírito deve aprender as lições na escola da existência. Então, como é que eu sou um bom aluno na minha encarnação? Se eu disciplino minha forma de aprender, para que eu possa aprender rápido e não preciso ficar repetindo a mesma lição, ficar escravo do eterno retorno de lições elementares. Eu passo de ano. Mater, mãe. Olha a aproximação com matéria. A matéria é mãe. E matrix, forja, linhas matriciais, maternidade. É um feixe simbólico único. Touro é, sem dúvida, o mais feminino dos signos. Porque é do elemento terra, que é feminino, é governado pelo planeta Vênus, a deusa da beleza, Vênus ou Afrodite, e a Lua fica exaltada nesse signo. A Lua perfeitamente pode representar também o chifre do animal, uma espécie de antena. Então, Touro tem a incidência de 3 linhas femininas: o elemento terra, Vênus e Lua. Lua e Vênus reúnem as forças que conformam o barro adâmico na fabulosa biodiversidade de todos os organismos que a gente conhece e que não conhece também. Aí que você vê a obra do demiurgo, a obra de Jeová, a obra do Deus que cria as formas. Terra interior.
A terra interior é a terra que está da pele para dentro. O que cabe a nós? Esse é o nosso continente, esse é o nosso planeta, o nosso corpo. Viver na Terra implica em morar no interior de um corpo até seu completo desgaste. O nosso corpo tem prazo de validade e um dia, por doença, por desgaste, por tempo, nós teremos que abandoná-lo porque a vida nele já não será mais possível. Ele vai endurecendo. Então nós temos um tempo para viver no interior deste corpo, deste planeta. E esse tempo, essa vida, segundo a filosofia Rosa Cruz, tem que ser maximizada. Perder tempo é o pior dos desperdícios. E existe a terra exterior. Para que serve a terra exterior? Como sistema de referência. Saber aonde você está e quem você é. Mas o que eu sou não é minha essência? Sim. E por que a matéria vai me contar sobre a minha essência? Porque substância e essência são inseparáveis. Se você aprende a ler a substância, você chega na essência. A terra exterior, o mundão lá fora, conserva, olha touro, é conservador. Comunica, ensina e retrata, ilustra a história do que fomos, há registro histórico do que nós fomos, a historiografia, e o que somos como resultado desse complexo e intrincado jogo histórico de forças. Políticas, econômicas, artísticas, pessoais, psicológicas, antropológicas, sociológicas. O ser humano do século XX queimou o cérebro, fundiu os miolos, tentando decodificar quem nós somos, afinal de contas. Que resultado é esse, o ser humano do século XX, século XXI agora, tão complicado? E muitos deles foram para a história. Um muito importante que a gente constantemente recomenda aqui, chama Michel Foucault. Tem um livro chamado História da Loucura Obrigatório. Vigiar e Punir, História das Prisões, obrigatório. As Palavras e as Coisas, obrigatório. Grande pensador e polemizador do século XX. Ele falava, sai da cadeira, meu amigo. Tem muita coisa para pesquisar, para estudar. Sai do conforto, do comodismo. Sai das situações familiares. Tudo aquilo que você está acostumado na vida é perigosíssimo, você está morto. Você se acostumou, você já está morto. Você não inova mais. Faz todo dia a mesma coisa. Isso é perigoso, de fato, né? Você transformar o hábito numa prisão. Recomendamos sempre esse livro, Annick de Souza-Nelly, Simbolismo do Corpo Humano. Ela fala muito bem das terras interiores e das terras exteriores. Devemos fazer uma profunda ligação entre uma coisa e outra. E a carta O Mundo, que tem o touro, leão, escorpião, a águia, e aquário, o anjo. Os signos fixos. Estudar a carta O Mundo no livro Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, do anônimo editora Paulus, é fundamental. Ajuda muito na astrologia também. E está aí o nosso amigo, cabeçudo.
conhecido como teimoso. Ele pergunta o que você acha, mas ele faz sempre do jeito dele. Parte delicada do signo de Touro, pescoço. As pessoas de ascendente Touro, principalmente, depois de uma certa idade, 40 anos, 45 anos, começam a endurecer a região onde ficam as cervicais. Começa a perder movimento. Se isso estiver acontecendo, presta atenção. Significa que você está muito cristalizado. Touro é o signo do quero-quero. E o que Touro quer? O que ele quer tanto? Ele quer tudo, mas principalmente riqueza, porque se eu sou rico, eu compro tudo o que eu quero, beleza e prazer. Se você deu isso para o Touro, ele vai pastar eternamente, não vai questionar nada, não vai reclamar de ninguém, será a pessoa mais feliz do mundo. Touro tem muita sensibilidade na pele, no couro. Pele e couro. É onde está o seu tesouro, o seu ouro, a sua doçura, a sua candura e a sua delícia de viver. Ele gosta de tudo que dá prazer na pele. Comer, dormir, fazer carinho, receber carinho. Touro gosta de um cafofo. Por isso que Touro é um signo que se dá muito bem com outro signo que gosta de cafofo, que é Câncer. É a maior afinidade zodiacal que existe, Touro com Câncer. Quando grudam, não desgrudam mais. Apreciar a vida infinita e generosa que penetra nos seres, patrocinando a existência. Então, o Touro tem um lado contemplativo que sabe apreciar isso. A beleza íntima das coisas e da natureza. O gosto, os sabores, os aromas, as melodias, as texturas, as simetrias, os matizes. Então, isso daqui, boa tarde. Isso daqui é uma fonte de satisfação para esse signo. Se tirar o prazer da vida do Touro, ele definha. A vida não faz sentido para ele sem prazer e sem beleza. Outra composição interessante para esse signo. Como nós falamos, Touro é governado por Vênus. E o planeta Vênus fica exaltado no signo de Peixes. Peixes é regido por Netuno e corregido por Júpiter. Não está aqui Júpiter, mas ele é importante também. Portanto, há uma profunda ligação entre Vênus e Júpiter também. E Saturno, Capricórnio, faz trígono com essa Vênus em Touro e faz sextil, 60 graus, com essa Vênus em Peixes. Essa Vênus em Peixes faz sextil, 60 graus, com a Vênus em Touro. E a Vênus em Touro faz trígono, 120 graus, com Saturno. Então, aqui nós temos esse triângulo extremamente generoso que gera a música, a estrutura musical. A música alimenta e ajuda a estruturar o corpo e o espírito. Então, outra coisa muito importante para Touro é a música, principalmente a voz. Touro precisa treinar a voz. Vênus, a nossa querida deusa,
Vênus é a bela tecelã, tal como Penélope, esposa de Ulisses, que na ausência de Ulisses, ela passava dia e noite tecendo. Força, impulso fundamental erótico de Touro, o amor. Se tirar o amor da vida de Touro, ele também morre. O amor é essa intensidade que passa a impregnar as forças naturais, como, por exemplo, o magnetismo, que é uma força da natureza, e que ajuda a conformar um corpo. Os nossos átomos, as nossas moléculas, as nossas células, elas se mantêm ligadas e unidas, principalmente por ação de forças eletromagnéticas. É isso que garante a nossa corporalidade. Mas tudo começa no amor. Quando nós identificamos um corpo que adoeceu, um corpo doente, se nós formos para as causas primeiras, chegaremos na falta de amor. A principal causa das doenças. Então, essa tecelã, com o fio oculto do amor, a deusa da beleza entrelaça o formoso tecido da natureza. O tecido das folhas, das flores, da íris. Olha que coisa linda que é o olho. Do amanhecer, do entardecer. Então, Vênus fica forte em Touro, porque é regente de Touro, é também regente de Libra e fica exaltada em Peixes. Nesses 3 signos, ela atua como tecelã. Em Touro, é a constituição do tecido corporal. Geralmente, quem tem ascendente Touro é privilegiado em força e beleza. Porque foi tecido pela própria Vênus, o corpo da pessoa. Quem tem ascendente Libra também. Só que Libra não é tanto o corpo. Em Libra, Vênus é a constituição do tecido social. E tem a ver o tecido corporal com o tecido social? Totalmente. Não tem como negar que também nós somos frutos do meio. Há a sua individualidade, sem dúvida, mas você dizer que o meio não interfere até na sua fisicalidade é bobagem. Claro que interfere. Por isso que existe o genótipo, a genética, e o fenótipo, que é aquele que é formatado pelo ambiente. E, finalmente, em Peixes, a constituição do tecido espiritual. Obviamente, tecido aqui está entre aspas. E o tecido espiritual tem ligação com o corporal e o social? Totalmente. Você vai encarnar na sociedade que você merece. E no corpo que você merece, não adianta reclamar. Se você reclama que você é brasileiro, você vai ter que falar com a Vênus, a partir do seu corpo já. Por que eu tenho corpo de brasileiro no Brasil, falo essa língua? O que aconteceu comigo? Vai investigando para descobrir. Mas eu garanto para você que é um problema sério. Então, essência, transcendência e imanência e substância têm ligação, claro. Tem gente que prega que nós temos que começar na transcendência para chegar na imanência. Outros dizem, não, vamos começar aqui, no concreto, para entender o que é mais sutil. Não vamos dizer que aquele ou este tem razão, não é isso que conta. O que conta é a beleza
das propostas, a gente entender o que eles estão, o que há por trás desse pensamento, ou desses pensamentos. O desejo fecunda a imaginação, olha a lua, e olha o erotismo. Então, essa lua de touro é uma espécie de antena sintonizadora de forças sutis. É um signo que tem grande imaginação. Isso, a lua está em touro hoje. A gente aqui faz tudo de propósito. Então, touro, por essa lua, esse chifre, tem uma sintonia com a criação. Tem algo que chama touro para a natureza. E essa ligação entre touro e câncer é imensa. Porque a lua é regente de câncer e a lua fica exaltada em touro, junto com a Vênus que governa touro. E esses signos fazem sextil, 60 graus entre si, terra e água. A água nutre a terra. É uma bela união. Eles querem conforto, alegria, paz e sossego. Ficar na varanda tomando chazinho. E touro também, essa ligação mostra a brisa do amanhecer que apraz a alma. Touro não devia desperdiçar nenhum amanhecer, nenhum nascer do sol. É um momento espetacular para touro, agradecer a vida. É um momento em que a vida tem que ser celebrada. Só que touro é dorminhoco. Azar dele, vai morrer burro. Os desejos são fundamentais, porque eles direcionam as nossas inclinações e mobilizam toda a atividade humana no planeta todo. Nós vamos buscar as coisas em função dos nossos apetites. Sempre buscando satisfação e felicidade. Tirando as patologias, todo ser humano busca felicidade. Seja uma felicidade material, uma felicidade espiritual, não importa. Ele busca isso. Então o desejo, Cupido e Eros demonstram isso, tem a flecha, representa essa coisa pontiaguda direcionada, né? A lança, a flecha, a espada. Quantas histórias do rei Arthur, por exemplo, Parsifal, a espada, a lança é tão importante. Eros fomenta, então, os apetites da alma. E é aí que tem algo fabuloso e também tem uma maldição. Porque se eu não souber o que eu desejo, eu vou ser escravo das minhas paixões. E paixão quer dizer exatamente isso. Uma emoção que te abate, te derruba, te toma e você perde o controle. Estar apaixonado e ficar abobalhado é basicamente a mesma coisa. Com nossa exceção, né, Anjo Bom? Nós temos o Lua em Capricórnio, isso não nos pega. Não sente. Áries, governado por Marte. Touro, governado por Vênus. Grande concentração de erotismo. Só que elemento fogo com elemento terra, se puser os dois juntos, vai dar briga, apesar do intenso erotismo. Não há a mínima possibilidade de harmonia entre Áries e Touro. A mínima. Isso daqui é ação e violência pura. Esse daqui que é tranquilidade, só tranquilidade.
não tem como conciliar essas forças, apesar do erotismo. Olha que loucura. E o pior, isso se repete do outro lado. Libra governado por Vênus, Escorpião governado por Marte. Briga também. Libra com Escorpião, sem chance. Né? É polêmica, é violência na certa. Porque esse eixo que envolve Vênus-Marte dos dois lados é onde as correntes eróticas atingem a mais alta intensidade, dá choque. Deu para entender? Que dá choque. Amor e consciência. Dois temas fundamentais dentro da filosofia Rosa Cruz. Enquanto a humana consciência, a nossa humana consciência, não se cristificar, então, enquanto Cristo não presidir o centro da nossa consciência, continuaremos, seguiremos na cruel e sangrenta luta pela subexistência. Não é existência, pessoal, é subexistência, está abaixo da existência. Boa tarde. Nós podemos dizer que quase metade da população planetária, talvez até mais da metade, hoje apenas subexiste. Não é inacreditável isso? Como é que pode um ser racional que recebe ajuda de 12 hierarquias zodiacais chegar numa situação tão deplorável como essa? Mas é aquilo que o tio Jacques falou. Se você cristalizar as energias, se você endurecer algo que é sagrado, você provavelmente se autocondena. O que é a subsistência? A subsistência é quando a vida é lançada na miséria, na sujeira, na feiura, na indigência e na degradação. Exemplo, se a pessoa tem Vênus muito mal aspectada no seu mapa, você pega o tema natal da pessoa e ela está muito aflita, está numa situação muito ruim. Mesmo que ela tenha dinheiro, ela leva uma vida miserável. Mesmo que ela tenha empregados, ela é suja. Mesmo que ela faça plástica, ela vai continuar feia. Mesmo que ela estude, ela continua sendo indigente, né? Um ser inferior, um ser à margem. E está se degradando, ou seja, está comprometendo, inclusive, a próxima encarnação, que certamente será pior que esta. Tá bom assim? Terrível. Se tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na vida, é ser vacilão. É se deixar levar pela correnteza. Não faça isso com a vida de vocês. Não se deixe levar pela propaganda, pelas ideologias, qualquer tipo de ideologia. Muito perigoso. Você pode se perder. Não é só se perder, você pode se perder e demorar muito para se reencontrar. Então aqui nós temos o dilema dos signos fixos, que estão representados no arcano O Mundo do tarô que nós vimos aqui. Touro, Leão, a Águia, Escorpião e o Anjo, Aquário. Todos esses signos estão ligados à questão do amor. São fases do amor. Normalmente, nós só vivemos o amor de Touro e o amor de Leão. O que é o amor de Touro?
é o amor quero-quero. É o amor possessivo. Me dá, me dá. O que é o amor de leão? É aquele amor que é só para si mesmo. É o amor narcísico, que visa apenas a perpetuação do si mesmo. Eu. Aqui é meu. Aqui é mais simples, tira o M. Eu. O que acontece com o leão? Vocês sabem que Deus, além de gozador, é sádico. Ele judia de quem peca, né? Isso está escrito nos evangelhos. Não sou eu que estou falando. Pecou, vai ser castigado. Como o leão é narcísico, ele tem muita necessidade de ter filhos. Para se ver, né? Poxa, eu vou ter que continuar. Uma preciosidade, essa joia da espécie humana, né? Eu vou ter que deixar uma herança para o planeta. E quando ele tem esses filhos, ele tem finalmente a chance de perceber que ele é. Você viu o que você é? Está ali. Você fabricou igualzinho a você. Então essa é a maior lição que Deus dá aos leões. Veja, não é o signo de leão, somos nós, porque todos nós temos o signo de leão, todos nós temos o signo de touro. Não pensa que é leonino ou taurino que eu estou falando. Estou falando da forma do ser humano utilizar essas energias sagradas. Depois tem o amor, a fase do amor escorpião. É o amor em crise. Crise sexual, crise de gênero. A crise aprofunda tanto que o ápice é quando esse amor beija a morte. Então, o grande orgasmo do escorpião é o beijo da morte. Mas agora sim, quando a gente aprender a vibrar nesse signo, o amor uraniano, o amor aquariano, esse amor pode nos salvar, que é o amor que Cristo nos ensinou. É o amor que realmente vai unir a fraternidade humana. Enquanto a gente ficar no amor de touro, no amor de leão, a gente vai viver se engalfinhando, se odiando, se destruindo. Touro gosta de mastigar. Você joga ele no pasto, ele fica lá meses. Você nem precisa perguntar se está tudo bem. Basta ter grama. Ah, eu já falei sem pensar. Como se touro conseguisse pensar, né? Eu já falei sem pensar. Como também já fiquei horas pensando no que não falei. Dá para entender esse signo? Ele fica pensando naquilo que não falou. E não pensa quando fala. É uma maravilha. Por isso que se dá bem com o câncer. Porque um viaja, touro, né? E o outro está sempre nas nuvens, que é câncer. Então se dão bem. Eles viajam para as nuvens. Olha o nome desses pronomes. Olha que maldição. Pronomes o quê? Como é que chama isso? Pronomes possessivos. Olha que horror. Implicam posse. Ter e medo de perder. A neura do touro. E desejar o que pertence ao outro também, que costuma receber o nome de cobiça. Mas quando que a vaca vai para o brejo? Já que estamos falando de touro. Tem uma hora que a vaca vai para o brejo? Claro que tem. Nós vamos falar sobre isso. Touro é o signo da obesidade mórbida. Pesadão, lento. Entra na lama e se atola, e acha bonito, vira rinoceronte. Quando então a vaca vai para o brejo? Quando a vaca escorrega nos pecados capitais
E touro acumula a maior quantidade de pecado capital do zodíaco. Olha como ele é guloso, até isso ele quer muito. A gula, a luxúria, a cobiça, a preguiça e a avareza. Bota tudo isso no liquidificador, quando termina de bater faz... Então, é o problema desse eixo, onde há uma corrente erótica de extrema intensidade. Aqui é a maior região de conflitos do nosso tema natal. Predomina inveja, ódio e disputas. Portanto, acúmulo de karma. Acúmulo de karma significa renasceremos em condições piores. Tá bom? Não é isso, Anjo Bom? Quanto pior, melhor. E touro tem a ver com o abuso dos prazeres carnais, já que ele é couro, touro, pele, doçura, prazer. E os prazeres carnais em excesso geram problemas hormonais, portanto, deformação do corpo, e problemas na glândula tireoide governada por touro. A glândula tireoide é interessante, porque o planeta que rege essa glândula é Mercúrio, mas o signo relacionado com essa glândula é touro. Quem tem touro no ascendente, mal administrado, certamente terá problemas de tireoide. Certamente. Isso é muito interessante, porque é uma relação explícita. Peraí, Anjo Bom. Isso que você diz é muito interessante, porque é uma relação explícita de que touro é o karma de Gêmeos. E como esse karma se transfere a partir da passagem de um bastão. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Outro problema de touro, acúmulo de água e adiposidade. Vai inchando depois de uma certa idade. Gera corpulência, pesadez, inércia ou preguiça. Fixidez, não muda de jeito nenhum. E lerdeza. Tudo demora muito. Se você tem planetas em touro, toma cuidado. Perigos do materialismo. Chegamos, tio Jaque, no que eu ia falar. O maior problema de touro, ou dos signos de terra, mas touro em particular, é, sem dúvida, o materialismo. A grande pergunta, né? Nós vivemos numa civilização onde predomina o individualismo. Né? Você tem que se fazer, você tem que ser empreendedor. Essa ideologia horrorosa que a gente vive hoje. Isso construiu essa civilização tenebrosa que nós vivemos hoje. Né? Pulverizada pela miséria. Por quê? Porque essa ideia do mundo ter dono. Então, quem é ganancioso quer fatias, quer partes do mundo, quer cercar o mundo. Muitas vezes quer o mundo todo só para si.